Olá pessoal, bem-vindos! Eu vou resolver um problema que eu postei lá no Instagram, mas que eu vou reproduzir aqui para que vocês possam acompanhar. Ele é um problema que traz uma questão bem recorrente hoje nos tribunais, pensando sempre que a banca ela pode se inspirar aí em assuntos que estão tramitando em diferentes processos, e ele é interdisciplinar, então o mesmo problema ele pode aparecer, ele contém assuntos que podem aparecer aí em diferentes questões, em diferentes matérias. Então deixa eu colocar aqui para vocês o problema, né? É baseado em fatos reais, mas é fictício, então começa assim: João ajuizou uma ação de consignação em pagamento contra o seu credor. Então nós estamos tratando de uma ação de consignação em pagamento, que é bem direito das obrigações, contra seu credor, alegando que busca uma renegociação. Então era uma compra e venda de imóveis, ele já menciona renegociação numa ação de consignação em pagamento. Ele diz que está em débito, que não se nega a pagar. Em nenhum momento ele agiu de forma contrária à boa-fé contratual ou negou-se a adimplir o contrato. Ele ficou devendo então um reforço anual, isso aqui é importante para nós resolvermos, ou seja, ele ficou devendo uma parcela, um reforço anual, em função de dificuldades econômicas que foram agravadas pelo período pandêmico. Disse que o réu não admitiu uma renegociação e que com isso teria falhado, teria descumprido os seus deveres anexos. Deveres anexos são aqueles relacionados ou decorrentes do princípio da boa-fé objetiva. Ao final, ele pediu a procedência da ação de consignação, pedindo que o juiz autorizasse o pagamento daquela parcela prevista no contrato como uma parcela única em 10 vezes, em 10 depósitos. Então vamos por partes. A primeira dúvida é, lá eu postei encontre o erro do João. O primeiro erro é o procedimento. A consignação em pagamento ou pagamento em consignação é um procedimento específico cujo objetivo é o reconhecimento judicial, como aparece aqui, da extinção da obrigação. Então o devedor ele tem o dever e o direito de cumprir sua obrigação, de pagar essa dívida. Naqueles casos em que o credor se nega a receber ou que há algum litígio a respeito desse crédito, entre outras razões, que estão lá no artigo 334 e 335 do Código Civil, entre outras razões, o devedor então ele pode fazer o depósito em consignação para evitar aí os encargos, os reflexos todos da mora ou do inadimplemento. É um procedimento bem específico para essa situação. Então, dentro da consignação em pagamento, não é possível alegar essas razões todas que o João alegou, que seriam pertinentes então para uma ação de conhecimento que buscasse a revisão desse contrato. Vejam que até o Código de Processo Civil, eu vou abrir aqui, ele traz uma matéria bem limitada. A matéria de defesa, na contestação dessa ação, está limitada aqui no artigo 544. O réu, o credor, ele pode se defender alegando que não se recusou, que a recusa foi justa, ou que o depósito não foi no prazo, no lugar, ou que ele não é integral, no valor correto. Então, não existe aqui uma amplitude de matéria que pode ser alegada nesse tipo de procedimento. Vamos adiante aqui com as outras dúvidas, então. Ok. Qual a outra questão? Boa-fé e deveres anexos podem ser fundamento de alguma pretensão? Pode aparecer na prova isso como fundamento de algum pedido? Pode, tá, gente? Cada vez mais nós temos entendimentos jurisprudenciais, inclusive no STJ, dizendo que esses deveres anexos decorrentes da boa-fé, como cooperação, lealdade e informação, a ausência deles, o descumprimento deles, também pode gerar uma espécie de inadimplemento contratual. Tem uma decisão aí bem importante do STJ relacionada aos planos de saúde, mencionando esses deveres anexos. Lembrando que a matéria de planos de saúde é sempre bem questionada lá nas questões de direito do consumidor. A outra dúvida, e a pandemia, ela pode aparecer na prova como fundamento de alguma pretensão? Sim, também temos entendimentos do STJ dizendo que a pandemia ela configura um evento imprevisível e extraordinário que pode ser fundamento de uma ação revisional. Então, tanto pelo artigo 317, que traz a chamada teoria da imprevisão, como do 478 do Código Civil, que trata da resolução ou revisão por onerosidade excessiva, pode aparecer a pandemia, pode aparecer lá numa historinha, em uma questão, dizendo que aquela pessoa que não conseguiu cumprir sua obrigação em função da pandemia está alegando então a teoria da imprevisão ou da onerosidade excessiva.
É claro que é possível, nós temos que ver os demais elementos ali se o enunciado está bem construído. Mas eu entendo como uma informação importante. Lembrando que o 317 é conteúdo lá do direito das obrigações, que fala, né, que quando por motivos imprevisíveis sobrevier uma desproporção, ou seja, aquele contrato ele ficou muito oneroso para uma parte e para outra muito vantajoso em função de um fato imprevisto, extraordinário, né, que acabou gerando esse desequilíbrio. A possibilidade de revisão, então, prevista no artigo 317. O 478, que já é na parte do direito contratual, mesmo no direito civil, fala da resolução por onerosidade excessiva, mas a gente sabe que há muito tempo a jurisprudência tem utilizado os dois conjuntamente para usar a onerosidade excessiva também como uma razão de revisão dos contratos e não apenas de resolução dos contratos. E agora o mais específico aqui no direito das obrigações, na teoria do pagamento, é se o devedor pode, de fato, exigir que o credor aceite uma obrigação que foi prevista em um único pagamento no contrato, que ele aceite de forma parcelada. E a jurisprudência é bem tranquila nessa interpretação dessas ações que estão sendo ajuizadas. E ele não pode, tá? O devedor não pode compelir, não pode obrigar o credor a receber algo parcelado se assim não foi contratado. É o que diz o artigo 314. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, como é a prestação em dinheiro, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se convencionou, se assim não se ajustou. Aqui, muito cuidado para não confundir quando nós temos uma obrigação divisível e multiplicidade de credores ou devedores. Então, se a gente tem uma dívida em dinheiro com 2 ou mais devedores, aí a gente aplica o 257. O 257 diz: havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, como são as obrigações em dinheiro, esta presume-se dividida em tantas obrigações iguais e distintas quanto os credores ou devedores. Então, se a obrigação é de 100, eu tenho 2 devedores, devedor 1 e devedor 2, o credor ele deve exigir de forma dividida, então 50 de cada um, certo, gente? Então, olha, é um problema real, né, que está acontecendo aí, que nós temos ações ajuizadas assim, temos já jurisprudência sobre esse assunto e que fala de processo civil, de direito civil, contratos, obrigações e novos entendimentos. Então, eu aposto muito nesses problemas multidisciplinares para a gente estudar, provocando esse raciocínio mais lógico, né, e não apenas tentando memorizar alguns artigos. Dentro de um contexto, fica mais fácil de compreender e de lembrar. Até mais!